Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a graça do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Essa graça esteja conduzindo a vida de todos nós. Pela bondade de Deus, temos uma nova oportunidade para pensar sobre a sua santa palavra. E nós devemos aproveitar este momento exatamente nos detendo a um tema que podemos refletir e pensar e aprender sobre ele. Um tema da palavra de Deus. E por estes tempos nós estamos refletindo sobre o efeito da palavra de Deus em nós, uma vez que somos seus leitores, uma vez que nós buscamos entendimento para a vida naquilo que nós lemos nas Sagradas Escrituras. Portanto, é buscar proveito daquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, que é o objetivo do nosso refletir semanal. E por esses sábados nós estamos pensando sobre aquela frase que o discípulo do Senhor fez a um leitor da Bíblia. Você está entendendo o que você está lendo? Nessa direção também o Senhor Jesus falou com um doutor da lei, que se aproxima de Jesus para perguntar sobre o grande mandamento, Lucas capítulo 10. Jesus fez a ele uma pergunta semelhante. Em confrontação com aquele moço sobre a pergunta que ele fizera a Jesus, Jesus pergunta a ele: o que você está lendo? E como você está lendo? O como você está lendo tem sentido similar à pergunta que Filipe fez ao eunuco. Você está entendendo o que você está lendo? Muito bem. E a nossa reflexão de hoje vai enfocar nossas amizades e relacionamentos, já que estes assuntos eles estão pautados no Evangelho, na Palavra de Deus. E é este o tema, é essa a temática que nós vamos buscar para ela entendimento. No momento da nossa reunião em escola de estudo da Palavra de Deus, em escola bíblica do sábado, dia 10 de agosto de 2024. E o nosso texto central, 1 Samuel capítulo 18 e o verso 1. E a gente tem aqui nesse texto uma referência a Davi e Jonatas. Nesse tempo, Davi era um serviçal de Saul, o rei de Israel. E Jonatas era filho de Saul, que acabou conhecendo Davi porque Davi foi estar no palácio para trabalhar como assistente de Saul. E eles se conheceram. E no capítulo 18, verso 1 do primeiro livro de Samuel, está escrito assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, ele, Davi, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi,
e Jonatas o amou como a sua própria alma. Dizer para vocês que Davi e Jonatas, eles desenvolveram uma amizade que, em matéria de relacionamentos, não há nenhuma outra referência, nenhum outro episódio que aponte uma ligação de amizade tão forte entre esses dois homens, Davi e Jonatas. Eles foram comprometidamente amigos, a tal ponto que, quando eles perceberam que a vida de ambos estava em risco, a vida de Davi estava em risco porque Saul procurou o tempo todo por matar Davi. E a vida de Jonatas também estava em risco exatamente porque Jonatas sempre procurava defender o amigo. Portanto, ele corria algum risco. E o combinado, o tratado entre eles, era de que quem morresse primeiro, aquele que permanecesse vivo, iria cuidar dos familiares e dos descendentes daquele que havia sido morto. E a gente vai encontrar no registro histórico que Jonatas morreu primeiro e Davi cuidou dos seus. Jonatas deixou um filho de nome Mefibosete, e esse homem era um homem que tinha uma deficiência física, e muitos anos depois Davi lembrou-se do acordo que ele tinha com o amigo Jonatas, e muito tempo depois da morte de Jonatas, Davi recolheu ou acolheu o filho de Jonatas e cuidou dele. Era um acordo entre amigos, e eles haviam feito quando, repito, a vida deles se achava em risco. Então a Bíblia fala de relacionamentos, e a Bíblia fala de amizades. A Bíblia nos exorta a amar as pessoas, e a Bíblia também nos orienta a sermos amigos de pessoas. Contudo, nós vamos verificar que a amizade é alguma coisa que deve ser devidamente separada por nós, devidamente escolhida. Não devemos ser amigo de todos. É preciso primeiro procurar conhecer as pessoas e depois nos aproximarmos com o interesse de ser amigo delas. Muito bem, na introdução a gente vai dizer que é possível que para alguns, ou para muitos de nós, não seja muito clara a diferença entre amar as pessoas com ser amigos delas. Sobre amar, a Bíblia é bem clara. Nós devemos amar a todos, mesmo aos nossos inimigos. Mas uma coisa é amar uma pessoa, outra coisa é ser amigo dela. Uma relação de amizade não pressupõe interesse algum. Pelo contrário, a relação de amizade implica intimidade, partilha de informações, partilha de desejos, de sonhos, daquilo que queremos para a vida. Com o amigo, nós compartilhamos nossas tristezas, alegrias, desejos e vontades. Aos nossos amigos revelamos nossas fraquezas também, nossos segredos, porque existe uma relação de confiança, e nada do que revelamos de nossa intimidade ao amigo irá abalar, nem irá interferir em nossa relação de confiança. Aos amigos você pode declarar a sua tristeza, suas alegrias, seus propósitos e seus projetos. Isso não vai interferir na amizade. Jesus nos mandou amar a todas as pessoas, porém nos advertiu que nem todas as pessoas deveriam ser tratadas como amigas nossas. Dizendo de outra forma, a amizade pressupõe escolhas. E nós vamos ler um texto que está dentro da palavra orientadora de Jesus, quando ele enviou
os seus discípulos para a pregação do Evangelho. E Jesus os advertiu, dizendo da seguinte maneira, escrito por Mateus no capítulo 10 e o verso 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É preciso prestar atenção no que Jesus está dizendo. Ele nos manda: ide por todo o mundo. Na prática quer dizer, fale a qualquer pessoa sobre mim, sobre a minha palavra. Mas tomem cuidado com o envolvimento de vocês, com as pessoas com quem vocês terão contato para a pregação do Evangelho. Sede prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. Na sequência aí do roteiro, nós vamos falar pontualmente sobre essas duas frases ditas por Jesus. O que é que Jesus estava a nos dizer quando ele disse, como fala em outra versão, que nós devemos ser astuto como uma serpente e a gente deve ser simples como pombas? Jesus nunca disse para nós palavras diferentes da realidade que nós enfrentamos. Ao nos enviar, ao nos comissionar para ser pregadores da sua palavra, para sermos divulgadores do seu Evangelho, ele nos adverte: cuidado, sejam astutos, outra versão vai dizer como as serpentes, mas hajam sem malícia, como agem as pombas. Ser astuto como uma serpente não quer dizer ser esperto ou enganador. A palavra astuto, ela pode ter para nós um sentido de espertice, de esperteza, de seduzir para enganar as pessoas. E ser prudentes, ser como as pombas, pode também significar alguma coisa de sem noção, uma pessoa abobalhada, deixar-se levar pela vontade dos outros, não ter autocontrole e assim por diante. Mas não era disso que Jesus estava a falar. Na reflexão 1, a gente vai dizer que nesta frase, sejam sem malícia como as pombas, a gente deve receber essa orientação de Jesus com uma certa atenção. E nós propomos que pensemos essa afirmação considerando que essa afirmação, sem malícia como as pombas, é a forma como devemos amar as pessoas. Agir sem malícia é não julgar as pessoas, não amar as pessoas com discriminação. Porque o amor, como diz o apóstolo, é benigno, é sofredor. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com injustiça. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Essas definições, essas palavras, essas afirmações foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Está registrado no capítulo 13, versos 4 a 8 da sua primeira carta. Portanto, o amor é uma dívida contraída com todos, cuja dívida nenhum de nós conseguirá pagar
Aos Romanos, no capítulo 13, o verso 8, Paulo vai dizer: a ninguém devais coisa alguma, não fique cativo das pessoas por dívidas pessoais de vocês para elas. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Portanto, amar é um mandamento de Deus e é uma dívida que nós temos para com as pessoas. Veja que quando o Evangelho nos recomenda amar as pessoas, o Evangelho nos recomenda amar as pessoas a todas elas, sem seleção, sem distinção. Amar a todas. E a gente precisa entender que o mandamento do amor manda que nós consideremos todas as pessoas independentemente da nossa simpatia com elas ou dos riscos que estas pessoas nos ofereçam. Portanto, pregar a palavra de Deus, por exemplo, ela deve ser pregada para todas as pessoas, ainda para aquelas que nos ameaçam, que fornecem risco para a nossa estabilidade, fornecem risco para o nosso bem-estar, fornecem risco para a nossa família, risco para os nossos negócios, risco para os nossos relacionamentos, risco contra a nossa própria vida. Todas as pessoas devem ser objeto do nosso amor. E se oportunidade tivermos, devemos falar de Cristo para a salvação da alma de todas as pessoas, da vida de todas as pessoas. Mas, por outro lado, na sequência 1, a gente vai pensar sobre essa outra frase escrita ou falada por Jesus: sejam astutos como as serpentes. Veja só, esta expressão, sejam astutos como as serpentes, refere-se aos cuidados como devemos escolher nossas amizades. Amar todas as pessoas. Entretanto, nem todas as pessoas devem ser alvo da nossa amizade, dos nossos envolvimentos com elas, dos nossos relacionamentos mais próximos, mais íntimos com elas. Devemos notar que as duas frases destacadas acima foram construídas por Jesus em um contexto sombrio. Ele estava enviando os seus discípulos ao campo. Antes de proferir essas palavras a seus discípulos, eles estavam sendo enviados com esta expressão. Debaixo dessa expressão, vocês estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Ao discípulo do Senhor, a sua vida sempre está em risco em relação às pessoas que lhe cercam, a quem o discípulo do Senhor deve amar indistintamente. A palavra de Jesus implica dizer que devemos amar mesmo os lobos. Na comparação, na metáfora que Jesus faz, nós somos enviados como ovelhas ao meio de lobos. Como o mandamento diz amar a todos, então nós devemos estar atentos e amar, ainda que sejam os lobos, aqueles que representam ameaça contra nós. Amar qualquer pessoa. Como disse, ainda que aquelas pessoas sejam de má índole e sem caráter. Mas essa não deve ser a realidade em relação às nossas amizades. A síntese é que devemos amar até mesmo aqueles que nos odeiam, mas jamais ser amigo das pessoas que oferecem risco para a nossa vida. Entenderam? A amizade, ela deve ser fruto de uma relação de confiança. É isso que a palavra de Deus nos ensina em relação aos nossos envolvimentos, em relação aos nossos relacionamentos. Nós estamos estudando por esses dias assim. Nós entendemos o que nós estamos lendo? Então preste atenção. Em relação aos nossos relacionamentos, devemos amar a toda e qualquer pessoa.
Mas amigos, não. É preciso que nós saibamos selecionar os nossos relacionamentos. Veja o que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em outro momento, para a mesma igreja de Corinto, agora no capítulo 5 e no verso 11. Olha o que ele diz. O mesmo apóstolo que diz que nós devemos amar as pessoas e que o amor é sofredor, tudo suporta, o amor não revida, o amor não suspeita mal, não se porta com indecência. O amor é incondicional para qualquer pessoa, mas ele vai dizer em relação aos nossos relacionamentos, particularmente quando nós nos aproximamos das pessoas e entabulamos relacionamentos de amizade com elas. 1 Coríntios 5, verso 11, ele diz: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Entenderam? Nós estamos falando das nossas amizades e dos nossos relacionamentos a partir de orientação e recomendação que a palavra de Deus nos faz. E a gente está comparando para a gente entender. A questão dos nossos envolvimentos implica amar pessoas e ser amigo e se relacionar com pessoas. Por um lado, o amor é mandamento e ele deve valer para a nossa vida no sentido de nós amarmos a toda e qualquer pessoa, mesmo aquelas que representem risco para nós. Por uma, não devemos desejar, nem provocar, nem fazer mal para elas, a elas. Por outro lado, se essas pessoas, ainda aquelas que nos ofereçam risco de morte, se essas pessoas necessitarem de algum auxílio, de algum socorro que esteja ao alcance da nossa mão e que venha ao nosso conhecimento, nós devemos socorrer essas pessoas. Mas se aproximar das pessoas inconvenientes para nós, tóxicas para nosso relacionamento, essas pessoas não devem ser pessoas do relacionamento da nossa amizade. Veja, eu vou destacar aqui uma expressão do apóstolo. No verso 11 do capítulo 5, aqui da primeira carta aos Coríntios. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, mesmo aqueles que compartilham conosco fé comum, aqueles que estão conosco no nosso dia a dia, aqueles que frequentemente encontramos nos cultos de adoração, nos nossos encontros religiosos, nas nossas reuniões que fazemos entre irmãos com quem nós compartilhamos a fé, nem ainda com estes. Se a gente perceber que essa pessoa seja devassa, avarenta, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, enfim, se essas pessoas, mesmo aquela, repito, que com quem nós temos relacionamento mais próximo em função de professarmos a mesma fé, devemos continuar adorando a Deus com elas, porque cada uma dará conta de si a Deus, mas devemos evitar ser amigo dessas pessoas. Isso é interessante. É isso que a gente precisa entender quando lemos sobre relacionamentos humanos. Amar a todos, mas selecionar com critério, com cuidado, as nossas amizades, aquelas pessoas que serão nossas companhias, aquelas pessoas com quem nós vamos compartilhar a nossa vida, nossos sonhos, nossos desejos, nossos projetos, tristezas e assim por diante. A reflexão 2 vai nos levar a uma outra situação que confirma a inconveniência e o risco de nós nos associarmos como amigos de pessoas com certo desvio de comportamento, quer seja na sua conduta, quer seja no seu caráter. E na reflexão 2, a gente vai lembrar que o livro dos Salmos
tem em sua abertura um poema que, embora sua beleza literária, apresenta uma severa advertência àqueles que desejam manter-se unidos a Cristo. O Salmo 1 é lindo, é um poema espetacular, mas a advertência que ele faz, que vem pressuposta nas afirmações de cada um dos seus versos, é bastante sério. É um poema que destaca a importância de nossas escolhas, das pessoas com quem nós vamos nos relacionar, e aponta como essas pessoas influenciam nossa felicidade e bem-estar, ou ausência disso. O poema descreve 2 caminhos: o caminho dos justos, que deve ser o nosso caminho, e o caminho dos ímpios, que é o daqueles que não se importam com Deus. Nossas amizades indicam, até com certa facilidade, qual caminho nós estamos seguindo. Olha só, o Salmo 1, ele descreve 2 caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio ou dos injustos. E esse salmo nos permite identificar o caminho em que estamos andando. Se nossas amizades, se o nosso rol de amizade estiver envolvida com as pessoas ímpias, se nós estamos compartilhando o nosso dia a dia, nossos passeios, nossos encontros, nossas conversas, nossa divisão ou exposição de nossos pensamentos, de nossos quereres, se nós estamos compartilhando isso com os ímpios, então nós não estamos no caminho dos justos. Por outro lado, se nós estivermos caminhando, trilhando como pessoas justas, não vai dar certo o nosso conviver com os ímpios. Vamos ler o Salmo primeiro, bem conhecido dos leitores da Bíblia, certamente bem conhecido seu. E olha como ele começa: bem-aventurado. Ele começa com uma expressão de bem-aventurança. Dizer para vocês, a expressão bem-aventurado ou feliz ou próspero é uma expressão que identifica a nossa condição aos olhos de Deus, não propriamente aos olhos das pessoas. Bem-aventurada, ou seja, venturosa, é a pessoa aos olhos de Deus. Essa pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, essas pessoas são venturosas, felizes, bem-aventuradas aos olhos de Deus. Talvez, aos olhos das pessoas, essa pessoa é uma pessoa triste, que não sabe aproveitar a vida, uma pessoa fora daquilo que é o senso comum entre as pessoas, entre a maioria das pessoas. Mas aos olhos de Deus, ela é feliz, bem-aventurada, ela é venturosa, porque ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, ela não tem relacionamentos íntimos de amizade com pessoas ímpias. As pessoas ímpias encaixam naquela palavra que Paulo disse lá: cuidado nos seus relacionamentos ainda com aqueles que dizem irmãos. Porque os ímpios são as pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas procuram fazer as coisas, procuram fazer até mesmo a vontade de Deus, mas do seu jeito, do seu modo. Eles desafiam a Deus. O ímpio afronta Deus. E, portanto, ter amizade com o ímpio é arriscado demais para a nossa estabilidade espiritual, para a nossa comunhão com Deus. Não se detém, leio melhor, no caminho dos pecadores. Quer dizer, nós não somos companheiros dessas pessoas. Não frequentamos os mesmos lugares. Nós não compartilhamos das mesmas ideias necessariamente no que tange a vida cotidiana. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, nós não temos o prazer de estar juntos com aqueles que afrontam a palavra, que afrontam Deus.
Por mais que essas pessoas sejam simpáticas, sejam boas na sua forma de nos tratar, etc., elas são amizades ou representam amizades tóxicas que podem comprometer a nossa comunhão com Deus. E ao invés de nós sermos bem-aventurados ou venturosos aos olhos de Deus, se nós nos ajuntarmos com elas, nós seremos desventurados aos olhos de Deus. A graça, a bênção de Deus vai sair de sobre nós. E a sequência do Salmo 2 é isso que ela vai enfatizar, que o homem, a pessoa venturosa aos olhos de Deus, ela tem o seu prazer na lei de Deus. Por isso Deus se agrada dela. E essa pessoa é comparada no verso 3 a uma árvore frondosa, firme, viva e produtiva, que não lhe falta umidade no solo onde estão fincadas as suas raízes. E ela não cai, não se abala pelos vendavais e as tempestades da vida. Mas as pessoas ímpias, elas não são como os justos. O justo é como a árvore frondosa plantada junto à corrente d'águas. O ímpio é como a moinha, é um contraponto, é como a palhinha fina que é retirada, separada dos grãos na colheita, e que o vento acaba levando, dispersando essa palha. É como a pragana, uma palha fina que o vento leva para qualquer lugar. E ele vai concluindo dizendo que os ímpios não conseguirão permanecer, passar pelo juízo de Deus. Eles vão sofrer o juízo de Deus. E por outro lado, a congregação dos justos não serve como modelo de vida para os ímpios. Por isso eles vão ser afastados, não suportam o juízo de Deus. E o poema termina dizendo: o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele faz prosperar o caminho do justo. Ele faz venturoso o justo, feliz e abençoado. Mas o caminho dos ímpios há de perecer. Nossos relacionamentos, nossas amizades. Devemos entender que a amizade é uma questão de escolha. Amor não tem condição, não tem escolha. Amar a todos, mas cuidado com as amizades. Na sequência 2, a gente vai dizer que a amizade desenvolvida entre Davi e Jonatas, como começamos a falar no nosso roteiro, é um exemplo a ser seguido. Em um tempo no qual Davi passou de muito querido de Saul a seu inimigo número 1, Jonatas não se importou de colocar em risco sua própria vida para manter-se leal à confiança da amizade fraterna desenvolvida entre ele e Davi. Jonatas valorizou o princípio do certo e justo nos relacionamentos humanos. Esse princípio é um princípio divino. As amizades, ela olha para o que é certo e justo. O amor não olha para isso. O amor é destinado a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Mas a amizade tem que discernir entre o que é certo e o que é justo. E no capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, nós temos o registro nos primeiros versos desse capítulo dizendo: então fugiu Davi de Naiote em Ramá. Ele fugiu porque Saul, o pai de Jonatas, procurou matar-lhe outra vez. E Davi veio se reclamar, veio se confessar com um amigo. O que fiz eu? Qual é o meu crime contra seu pai? E qual é o meu pecado? Qual é o meu erro? O que é que eu fiz que mereço ser perseguido por ele a ponto dele querer tirar a minha vida? E Jonatas respondeu: isso não vai acontecer, você não vai morrer. Meu pai não faz coisa nenhuma, grande ou pequena, sem primeiro eu ter conhecimento. E por que meu pai me encobriria que tem, num determinado momento, numa determinada atitude, a
a intenção de te matar. Não, ele não vai fazer isso sem eu tomar conhecimento. Então veja só, o que está aqui na conversa desses dois homens, Davi e Jonatas. Davi diz: olha, eu estou com medo do teu pai. Ele está me ameaçando severamente a vida. E eu estou assustado com isso. E Jonatas diz: não, fique tranquilo. É como a conversa se tivesse tido esse rumo. Fique tranquilo. Todas as coisas que o meu pai faz, ele conversa antes comigo. E se ele tiver a intenção de te matar, eu vou ficar sabendo, ele vai me confidenciar. E se ele me confidenciar, eu vou arrumar um jeito de te proteger. Isso é amizade. Amizade sincera. Jonatas não tinha nenhum interesse na pessoa de Davi. Apenas olhava para aquele homem, Davi, como um seu amigo e dizia: eu vou fazer tudo para proteger a tua vida, ainda que a proteção da tua vida custe a minha própria vida. Isso é amizade por escolha. Amar, repito, não pressupõe escolha, mas amizade sim. E Jonatas foi tão amigo de Davi a ponto de colocar em risco a sua própria segurança. Mas ele diz: no que depender de mim, nenhum mal vai acontecer com você da parte do meu pai, porque eu vou te informar de todas as atitudes, das intenções e dos projetos de meu pai contra você, e você vai ser protegido. Muito bem. Na reflexão 3, para irmos concluindo, todos sabemos o quanto é bom e animador poder ter amigos. Quem de nós não tem alguém de quem a gente gosta de estar perto? Que a gente senta ao lado da pessoa, olha no olho dela e fala livremente sobre as questões da nossa vida. Não temos nada a esconder. Se temos dinheiro, algum dinheiro a mais, ela sabe que nós temos. Se nós temos a falta de alguma coisa, ela sabe também as faltas que nós temos. Se nós estamos decepcionados com algum acontecimento da nossa vida, elas vão ficar sabendo. Se nós estamos animados, entusiasmados, com alguma perspectiva em relação a qualquer situação futura da nossa vida, nossos amigos vão ficar sabendo. Nós vamos contar para eles. A Bíblia aponta que devemos não somente procurar por amizades boas, mas agirmos também como amigos leais. Foi isso que Jesus fez. Foi dessa forma que Jesus nos tratou. Ele nos escolheu para sermos amigos dele. E no Evangelho de João, ele mesmo diz isso. No capítulo 15, o verso 15, ele diz: olha, eu não estou tratando vocês como subordinados meus. Eu não estou tratando vocês como servos meus. Eu não tenho tratado vocês como alguém que apenas prestam uma assistência, um serviço a mim. Eu tenho tratado vocês como meus amigos. Amigos, já dissemos, são as pessoas para quem nós abrimos o nosso coração. Nem todas as pessoas a quem nós amamos, nós abrimos o nosso coração, porque nós devemos amar a todas. Mas nem todas as pessoas, portanto, a quem nós amamos, já que devemos amar todas, nem todas elas servem, têm perfil para convém que nós sejamos amigas delas. Por isso nós amamos a todas elas e nos dispomos a socorrê-las sempre que estiver ao nosso alcance, mas não vamos confundir, não vamos ser amigos delas. Jesus disse: eu tratei vocês como meus amigos, porque eu não escondi nada de vocês, quer em relação à minha origem, quer em relação ao meu trabalho aqui entre vocês, quer em relação aos acontecimentos futuros que vão acontecer comigo e com vocês. Jesus nos tratou como amigos. Ele nos revelou do seu amor e do seu interesse por nós plenamente. Ele nos revelou todo o segredo de Deus. É como já estudamos aquilo que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. Ele nos revelou o mistério de Deus, que estava oculto desde séculos.
Ele nos revelou, porque Ele tratou-nos como seus amigos. Portanto, vamos ser amigos de Deus. Abraão deve ter sido um bom amigo das pessoas ao seu redor. Ele era uma pessoa de fácil trato, um homem de confiança. Ele apresentava uma característica que dava estabilidade para as pessoas que estavam ao seu redor. E o próprio Deus o chamou de amigo. Que possamos ser amigos daqueles que compartilham conosco a sua vida e selecionarmos as nossas amizades para compartilhar também a nossa vida com essas pessoas. É feliz, é venturosa, é bem-aventurado aquele que tem muitos amigos. Salomão escreve dizendo: aquele que tem muitos amigos pode se considerar um homem feliz, uma pessoa feliz. Que possamos ter muitos amigos, mas sempre sob o crivo daquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos adverte. É preciso agirmos como serpentes, astutos, sermos cuidadosos. E com os nossos amigos sermos simples como as pombas. Quer dizer, vamos nos abrir conviver com pessoas com quem nós temos a oportunidade de nos abrir, compartilhar com elas a vida. Elas também vão compartilhar conosco. E a bênção de Deus vai estar sobre nós. Porque o Salmo 1 está a dizer: venturosa, feliz, bem-aventurada é a pessoa que anda segundo a palavra de Deus e se relaciona com pessoas igualmente tementes ao mesmo Deus. Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.